Olá, está no ar o Associativismo e Cooperativismo, programa de quem coopera no sudoeste do Paraná. No programa de hoje nós vamos conversar com o Gildo Rodrigues de Lima, que é galista, vai falar um pouco para a gente sobre a Associação Paranaense dos Galistas, sobre o simpósio que aconteceu recentemente em Brasília e sobre essa atividade esportiva que muita gente polemiza, muita gente tem dúvidas sobre como é, como funciona, e a gente vai aqui tentar esclarecer algumas dúvidas sobre também essa atividade esportiva na TV Beltrão. É daqui a pouco, depois do intervalo, eu te convido, fique conosco, vamos fazer esse programa juntos, depois do intervalo a gente volta. Estamos de volta com o Associativismo e Cooperativismo, programa de quem coopera no sudoeste do Paraná, e hoje para falar sobre um assunto certamente polêmico. Tem muita gente que concorda, tem muita gente que discorda, tem muita gente que não conhece, não tem opinião formada. É por isso que nós vamos conversar hoje aqui com o Gildo Rodrigues de Lima, que faz parte da Associação Paranaense de Criadores de Ave de Combate. Conta pra gente um pouco sobre isso, Gildo. Obrigado por ter aceito o nosso convite, fazer parte aqui do nosso programa. Rafael, muito obrigado pelo convite. É um convite que vem em boa hora, né, porque a Associação Paranaense dos Criadores de Aves de Combate, popularmente chamado de Galos de Briga, ela é uma atividade que vem crescendo de uma forma espantosa. Parece que quanto mais discrimina, quanto mais procura condenar o galismo, mais ele se fortalece, mais ele cresce. A gente teve agora há pouco tempo, há um mês atrás, em Brasília, no primeiro simpósio dos criadores. Na verdade, é o primeiro tratado galístico brasileiro. E lá ficou acordado entre os criadores de aves de combate, os populares galistas, que a gente formaria associações nos 27 estados da federação, inclusive no Distrito Federal, que já está formada, enraizada, né? Zé Roberto, o presidente da associação, Rio Grande do Sul, o seu Serginho, eu tive o mês passado lá na troca de diretoria, e tem a ANACOM, Associação Nacional dos Criadores de Aves de Combate, que já está enraizada, da qual eu faço parte como sócio, tem um número grande. Então, como eu vinha dizendo, o galismo criou-se um rótulo em cima dele, como se fosse uma atividade criminosa. Leia de engano, é um esporte de homem sério, um esporte que sobrevive há mais de 5.000 anos. Se forem pesquisar, é o primeiro esporte do mundo e o terceiro mais praticado no mundo. Primeiro é o badminton, que é aquele jogado semelhante à peteca, né? Depois vem o futebol e terceiro é o galismo. E hoje é vamos dizer assim, um engano tão grande, o galismo está na informalidade e ter esse rótulo de atividade criminosa, porque ele acaba trazendo N prejuízo para a sociedade em todos os sentidos. De que forma? Veja bem, o galismo contribui, entendeu? Com a indústria farmacêutica, com a indústria agropecuária, ele contribui com a saúde humana. Há médicos, porque no simpósio que eu tive, teve todas as classes sociais. Teve grandes juristas, até a gente concluiu o primeiro tratado galístico, que tem 105 páginas, salvo engano. Eu tive a felicidade de ajudar a construir. Meu nome, acredito que esteja lá, eu não peguei ele ainda, essa semana vai chegar para mim. Então, cada palestrante do dia falou sobre um tema e fez uma síntese e está lá. Então, eu usei o meu conhecimento da história do galismo no Brasil e no mundo, porque hoje eu já não posso dizer assim que eu sou um galista profissional como fui no passado, mas eu sou um pesquisador dessa cultura chamada cultura galística, né? Tanto que eu tenho vários documentos e sou acadêmico de Direito da Unipar para aprofundar os conhecimentos sobre as questões jurídicas e desfazer os mitos de que briga de galo é crime. Briga de galo não é crime. Alguns juristas fazem uma analogia com maltrato aos animais, na qual não se enquadra, a briga de galo não se enquadra na Lei 9.605, artigo 32 dos crimes ambientais, onde eles querem alegar que a briga de galo faz parte dessa lei. É um esporte violento. Agora, não é um esporte violento, é um esporte natural.
Sim. Violento é o futebol. O esporte galístico é o esporte mais pacífico que existe. Lutam os galos e entendem-se os homens. Esse é o lema do galismo. Agora, vamos entender isso que você diz, e para quem nos acompanha e defende os animais, não entende dessa forma. Não, mas veja bem. Entende que os animais se ferem, se machucam. Rafael, gostei da colocação e do questionamento, assim dizendo. Veja bem, o que é o direito dos animais? O que é o direito dos animais? Os valores estão sendo mudados. Eu te pergunto o seguinte, uma pessoa que pega um cachorro na rua, virando lata, feliz, correndo e andando, e leva ele para um apartamento, e castra ele, e dá banho nele, tira o sentido dele, porque a visão dele não é só a visão dos olhos, o olfato faz com que ele se oriente. Né? E tranca ele num apartamento e sai trabalhar, e dá banho, e quer dar uma vida de ser humano para o cachorro, que o direito dele é ser animal. Não. Esse ser humano que defende esse animal perguntou para ele se o cachorro ia ser mais feliz no apartamento ou na vida natural dele. Certo? Daí a questão dessa violência, que diz que o galo é violento. Não é verdade. O galo de briga ele é uma espécie codificada pela lei natural. Pela lei natural, não é qualquer galo que é galo de briga. O galo de briga ele é uma ave honrada. É de uma raça específica. Ele é uma ave com identidade própria, que ele não aceita, ele não é covarde, ele é valente, e o instinto dele e a função ecológica dele é lutar. Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino já dizia, não é pecado e nem crime o homem usar aquilo que foi, utilizar para aquilo que o animal foi criado. O galo de briga foi criado pelo Criador do Universo, por quem fez todas as coisas, só tem um jeito de barrar o galismo. Não existe lei tipificada que barre o galismo, só existe um jeito, se conversar com Deus e ele mudar a forma das coisas. Do contrário, o galismo vai crescer, vai se desenvolver. O galismo é um esporte que vem se organizando. Hoje tem 6 associações no Brasil bem organizadas, vai ter nos 20 estados da federação, e nós, criadores de aves de combate, preservadores dessa nobre espécie, não vamos aceitar esse rótulo de que somos maltratadores e vamos mostrar que o galismo é um esporte sério de homem sério. Assim como as atividades de jogos de azar, por exemplo, hoje o galismo seria uma contravenção? Poderia sim, se no Brasil não pode, fora as questões da lotérica e dos jogos que o governo autoriza, então a aposta que acontece no galismo poderia ser classificado como contravenção penal. Agora, não como crime ambiental. Por quê? Não degrada o meio ambiente. Hoje tentam tipificar como crime ambiental. Não tentam tipificar, entendeu? Usa essa analogia, entendeu? Da qual não cabe qualquer bom jurista que entenda, não precisa... Basta não ser leigo do mundo do direito para saber que isso não se aplica, não tem tipificação legal. Tanto que existe uma lei agora que eles estão querendo tipificar, e existe a lei 13.052, que já foi criado para coibir os abusos das autoridades que vão lá na cocheira, que é assim chamada, onde se cria as aves de combate, e vão lá com a desculpa de proteger e retiro do habitat natural e mato tudo e jogo fora ou dão para uma entidade filantrópica, né? Que acaba às vezes destruindo um patrimônio genético que o cidadão levou 20 anos para construir. Conta pra gente como é que é isso, como é que é a construção desse patrimônio, desse padrão genético. Veja bem, eu quero ter galos de briga da cor prateada. Prateado ele é com o peito escuro, as asas escuras, as costas claras. Então eu quero porque a beleza dele, entendeu, me encanta. Porém, ele é um galo de combate. Ele vai continuar sendo um galo de combate. Então eu tenho que arrumar uma galinha que tem os genes, né? E um galo para mim cruzar aquela raça pura. Aí eu vou analisar o estilo de briga dele. Se eu quiser mudar, eu vou ter que arrumar um outro galo combatente, digamos, no linguajar galístico, um osco, um caboclo, um coca, um iodo. Então, tem várias. Se torna um pouco difícil eu falar de uma atividade
te inteirar do assunto, de uma atividade que eu estudo há 40 anos e que faz parte da história da humanidade há 5.000 anos. Né? Mas voltar no assunto que perturba o galismo e que atrapalha hoje, que é essa perseguição. Então veja bem, há menos de 10 anos atrás a polícia passava nas rinhas e os galistas não corriam. Eles não corriam porque os órgãos ambientais não multavam. Aí o que acontece? Então a polícia vinha e fazia uma abordagem policial, via que era só homens de bem, não tinha droga, não tinha arma, eram cidadãos que se reuniam pelo um gosto, que nem quem gosta de canário de belga. Quem gosta de canário belga, pássaro de canto, quem gosta de cavalgada, gosta de cavalo, o pessoal que se reúne para discutir sobre a vaca de leite, os galistas se reúnem para discutir sobre as qualidades do galo combatente. Resultado, ia embora. Mas como os órgãos ambientais, alguém achou que podia multar e começou com esses abusos, o que acontece? Eles pegavam um assalariado que ganha um salário mínimo e davam uma multa de 20 mil reais e mandavam, porque é dois tipos de crime que eles tentam enquadrar o cidadão. É o crime ambiental e a multa administrativa. Então, quando vai para a área criminal, o Ministério Público, como não tem tipificação legal, o que ele faz? Ele quer fazer a transação penal, não quer discutir o mérito da questão. E o advogado acaba induzindo, assim dizendo, induzindo para ser mais fácil. O cidadão é leigo, não conhece seus direitos e não procura conhecer, é o grande pecado do galista, ele acaba fazendo a transação penal, paga uma cesta básica, paga horas de serviço comunitário e o assunto para por ali. Mas o abuso do agente fiscalizador dos órgãos ambientais dá uma multa abusiva e o cidadão fica apavorado. Então, o que aconteceu? De uns 8 anos para cá, quando a polícia vai chegar numa rinha, que seria apenas uma abordagem policial, vira uma caçada humana. Porque raciocine comigo, 5 policial abordar 150 pessoas, é desproporcional com a realidade, não é? Então esse polícia não pode chegar educadamente, dizendo encosta a mão na parede, ele vai chegar firme. Então quando vê uma viatura da polícia hoje, já é de praxe o caboclo sair correndo, se jogar numa cerca de arame, pular, apavorado, com o medo de sofrer essa sanção administrativa. Mas no meu caso, que já sou um pouco esclarecido, eu nunca corri da polícia. E no entanto, eu só dou espero um pouquinho a polícia perceber quem correu e quem não correu, me identifico, deixo a polícia fazer o trabalho dela, me abordar, me revistar, me identifico e sou tratado como um cidadão. Porque veja bem, a polícia não pode, não deve e não vai fazer, tratar um cidadão que tem atitude marginal. Qual que é a lógica? Se o senhor é um policial e chega num lugar e a pessoa sai correndo que nem um doido, pulando cerca e levando o que tem pela frente, vai imaginar que o cara tem alguma coisa errada, o cara está armado, o cara tem alguma coisa. Porque em si, eu sempre falei para os galistas o seguinte, eu prefiro enfrentar a justiça, sentar na frente do juiz, do promotor e discutir o que é legal, o que a lei diz ou o que não diz, do que me machucar correndo num lugar estranho, porque geralmente as brigas são nos interiores, longe de vizinho. Você vai correndo num lugar estranho, você pode cair, quebrar uma perna. Agora, há poucos dias, teve uma abordagem policial em Manfrinópolis, que um monte de galista se machucou. Mas hoje o galista está se organizando e vai se organizar. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto depois do intervalo, até vamos fazer uma comparação aqui com o UFC, o MMA, que está tão na moda, não é? A briga entre seres humanos, a luta entre seres humanos, o Vale Tudo, chamado Vale Tudo. Vamos tentar fazer essa comparação daqui a pouco, depois do intervalo. Vale Tudo que reuniu recentemente em Curitiba, no estádio da Arena da Baixada do Atlético, 45 mil pessoas para ver os homens lutando, brigando entre si numa luta de Vale Tudo. Daqui a pouco nós vamos abordar esse assunto aqui com o Gildo, conhecido galista, Nene, aqui de Francisco Beltrão. Intervalo, a gente volta na sequência. Estamos de volta com Associativismo e Cooperativismo, o programa de quem coopera no sudoeste do Paraná, hoje tratando de um assunto polêmico. Nós estamos aqui conversando sobre os galos de combate, os chamados galos de briga, não é? As rinhas de galo, que tem muita gente, embora talvez você não saiba,
Mas o Gildo sabe disso, né, Gildo? Tem muita gente que pratica esse esporte, né, que cria galos de combate, que gosta, aprecia esse esporte, assim como muita gente aprecia o rodeio, assim como muita gente também discorda do rodeio. Dizem que os animais do rodeio são maltratados, assim como tem muita gente que gosta do UFC, a prática de artes marciais, onde vale tudo, onde se vê sangue, onde se vê agressão. Tem gente que não gosta, né? Mas recentemente reuniu em Curitiba, na Arena da Baixada, mais de 45 mil pessoas, um grande evento que movimentou milhões de dólares. Qual é o paralelo, qual é a comparação que a gente pode fazer com esses dois segmentos que eu citei, o rodeio e a luta entre homens, que vale tudo, com o galo de briga, com o galo de combate? Veja bem, Rafael, o homem convive com os animais desde o tempo que ele pensava que era um deles, certo? E hoje a gente vive uma democracia, pelo menos deveríamos viver uma democracia, mas tem gente que pensa que o mundo é só deles. Eu, particularmente, o futebol não me encanta. É um esporte que, porém, eu respeito. Minha família, tenho até um atleta na família que joga no Marreco. O Rafinha é meu genro, né? Namora minha filha. Então, eu não discrimino o esporte dele. Tem outros, pessoal do skate, e a diversidade esportiva é muito grande. Porém, o galismo é o esporte mais velho do mundo, muito tradicional. Essa proibição e essa discriminação, da qual eu não culpo a sociedade e nem os leigos, porque geralmente o leigo tem solução para tudo, menos para os problemas dele, né? Eu culpo o galista, que não procura se informar e aceitou esse rótulo. Hoje se discute muito o galismo no fundo de quintal. Não se resolve as coisas assim, se resolve discutindo com a sociedade. Eu não aceito esse rótulo de que galista é marginal, porque eu vivi a minha infância no meio galístico, onde o galismo era um esporte de homem sério, que valia a palavra, né? Um marginal não podia fazer parte do esporte galístico, porque ele era afastado automaticamente, ele não era aceito no meio, então não tinha ambiente para ele. Essa proibição está transformando um esporte saudável de homem sério num esporte que eu vou dizer assim, que de repente até certos marginal se infiltre no meio. Mas para responder essa analogia aí da luta de galo com o MMA, dizem que na época do Pão e Circo em Roma, lutava-se homem com homem, homem com animal, soltava um homem forte com um tigre, com outros animais fortes, e uma rainha, vendo dois galazil de raças combatentes, resolveu banir a luta no Coliseu para introduzir a luta de aves combatentes. E desde de lá para cá nunca mais parou de existir a briga de galo no mundo. Então veja bem, essa revista é a revista Tatame, né? Eu acho que a gente já conversou sobre ela. Então aqui todos os esportes radicais ou violentos que tem no mundo. Karatê, boxe, outras modalidades, eu tenho até uma certa dificuldade para falar o nome dele. O MMA, então, está bem difundido aqui. E da família Gracie lá é o Carlos, eu vou encontrar ele aqui, ó. Carlos Gracie, lutador de jiu-jitsu, era criador de aves combatentes. A primeira academia dele no Rio de Janeiro era o símbolo, um galo de briga, uma ave de combate. Depois ele mudou para um pitbull, né? Aí o que acontece? É semelhante, o MMA é semelhante à briga de galo. Inclusive o cidadão aqui, professor de jiu-jitsu, dizia que tem alguns golpes na luta que é tirado da briga de galo. Porque o galo de briga ele tem o reflexo muito apurado, o olhar dele é semelhante ao da águia. Então ele se defende muito bem dos golpes, se coloca bem na briga. Hoje é um esporte bem lucrativo, mantém famílias, ajuda a agregar emprego e renda, que se saísse da informalidade, gerava muito emprego. Ajudava, inclusive, na questão do PIB. Eu falo isso com conhecimento de causa, porque eu vivi de 97 a 2003, 2004, eu vivi do galo de briga. Veja bem, eu vou dar um exemplo assim, um cidadão analfabeto, que não sabe assinar o nome. Se ele for trabalhar
de auxiliar de serviços gerais, ele vai ganhar um salário mínimo para trabalhar o dia inteiro, né? Se ele tiver o dom de mexer com galo de briga, de ser um treinador de galo de briga, ele não vai ganhar menos que R$ 1.500, mais comissão do dono, casa, água, luz, moradia. Ele vai ter uma vida financeira bem mais digna para a família dele. Então, veja, é uma profissão. Hoje eu vejo o galismo como uma atividade profissional. Tem grandes criadores aí que criam galo de briga para vender para fora do Brasil. Como tem aquele criador que cria no fundo do quintal, que o galo não vale R$50. Então, é uma questão, depende na mão de quem que está o galo e da condição financeira e do conhecimento do cidadão. Mas ela é uma atividade, é um esporte imortal, isso eu garanto. O Gildo fazendo parte do galismo ou não, ela vai continuar existindo. Hoje, qual é a tua atividade prática nesse meio? Você cria, você disputa? Qual é a atividade do Gildo hoje em relação aos galos de combate? No momento, a minha vida está meio corrida, eu estou com as filhas adolescentes, terminando de estudar. Para criar galo de briga, você precisa de espaço e de tempo. Isso é fato. Como eu sou acadêmico de Direito da Unipar, onde embaso meus conhecimentos justamente para não deixar que ninguém faça covardia com os meus direitos, eu não estou tendo tempo para o galo. Eu não estou tendo tempo para o galo. Mas quando eu posso, como é uma atividade que eu gosto, faz parte da minha vida e é saudável para mim, eu preciso, eu também sou humano, também tenho atenção, preciso me distrair, eu assisto alguns combates galísticos nos municípios vizinhos, porque hoje em Beltrão, pelo porte da cidade e pela quantidade de policiais, fica complicado funcionar uma rinha. Então, o que acontece? Os municípios vizinhos têm muita briga de galo. Aí, de vez em quando, eu vou e assisto. Gosto, visito alguns amigos galistas aí, dou orientação. Qual é a sua expectativa, pessoal, em relação à descriminalização disso, a possibilidade de haver disputas em local aberto, com talvez cobrança de ingresso, com organização e com a autorização, naturalmente, da justiça e dos meios legais? Eu acredito que está mais próximo do que os galistas pensam. Veja bem, que a gente em 40 dias conseguiu 150 mil assinaturas. Nós somos hoje, no Brasil, aproximadamente 2 milhões de aficionados do esporte galístico, entre criadores, praticantes e assim. Em todo mundo tem mais de 20 milhões. A ONU, que tem dados de que existem 192, salvo engano, 192, 193 países ditos civilizados, né, que compõem a ONU. Desses 192, 80% desses países têm briga de galo. Alguns como cultura necessária, outros como esporte próprio do país, que é o caso de Porto Rico. Lá movimenta mais o turismo galístico que o próprio turismo de praia. O Peru agora, no comecinho do mês de julho, tem o torneio mundial, inclusive o presidente da Associação Mundial dos Criadores de Galos de Combate me presenteou com esses livrinhos, onde eles distribuem nas escolas e falam. Aqui eu tenho um livro do Francisco Elias, um pesquisador que andou no mundo inteiro pesquisando sobre galo de briga. Eu chamo a Bíblia do Galismo. Todo bom galista tem que ter um livro desses, tratando sobre aves de rinha. Então eu vejo, com essa troca de governo, o galismo sofreu vários golpes nesses 500 anos, porque ele já teve o tempo feliz dele, onde brigavam galo nos clubes, certinho. Agora, houve um grande erro na questão galística, que eles não se organizaram para contribuir com o Estado. Então, acabou vivendo na informalidade. E o galismo gera emprego e renda em condições que o Estado devia usufruir desse movimento financeiro. Eu acredito que ele vai vir a ser um esporte regulamentado. Tá certo. Nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer a sua presença, Gildo, para tratar desse assunto e talvez esclarecer um pouco mais quem ainda não conhece, formar opinião. A nossa função aqui não é concordar e nem discordar. A nossa função é informar e levar a você o conhecimento. E aí você tira as suas conclusões, forma a sua opinião. Quero te agradecer pela presença.
Muito obrigado, Rafael. E eu quero mandar um abraço a esses galistas que estão espalhados pelo nosso querido Brasil e dizer que estou à disposição para qualquer informação dentro da verdade e da legalidade. Como eu falei, eu sou acadêmico de Direito, me amparo nos conhecimentos da Unipar, onde tenho bons professores que dizem, Gildo, isso é possível, isso não é possível, isso pode, isso não pode. Então, Tá obrigado, certo. Rafael. Muito obrigado, Gildo Rodrigues de Lima. Muito obrigado a você pela audiência. Na próxima semana nós voltamos. Se você tem uma opinião diferente, quer externá-la, nós estamos à sua inteira disposição aqui na TV Beltrão. Procure a nossa produção, fale desse assunto que a gente vai trazer também aqui no nosso programa a sua opinião, porque eu posso até não concordar com determinado assunto, mas defendo o direito de você expressá-lo através do nosso programa. Um grande abraço, obrigado pela audiência. Semana que vem voltamos com mais um assunto aqui no associativismo e cooperativismo. Até lá!